Olá, hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro do profeta Isaías. Na verdade, esse capítulo 4, um capítulo curto, ele fala e traz aqui a certeza de que o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Vamos entender uma coisa. Isaías é um profeta messiânico. Isso significa que enquanto ele fala daquilo que acontece naquele tempo em Jerusalém, lembrando a você que nós estamos no primeiro Isaías, o primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, nós estamos no período antes do exílio, num período em que Isaías chama muito a atenção do povo, chama muita atenção dos príncipes, dos dirigentes e principalmente do povo para se voltar a Deus. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso diante daquela realidade, Isaías, ele já anuncia os tempos messiânicos. O que significa isso? Os tempos onde o Messias viria a reinar. Messias, o protegido que deveria restaurar todo o reino, né? O reino o reino de Israel, mas trazendo um tempo de paz, de alegria, de felicidade. Esses tempos messiânicos, eles se concretiza com a vinda do Messias. Então, ao ler o profeta Isaías, nós vemos Isaías falando para o povo de Jerusalém de então, para o povo de Judá e de Israel, mas a sua palavra já é uma chamada de atenção para aquilo que virá a acontecer, para aquilo que deverá vir a acontecer com a vinda do Messias. Então, assim que se lê Isaías, Isaías fala daquilo que acontece, mas Isaías já aponta para aquilo que há de vir. Ok? Essa é a função do profeta. Essa é a função do profeta. Falar em nome de Deus, chamar o povo para a realidade da fé e da observância da lei, mas ao mesmo tempo preparar esse povo para a realidade que há de vir. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 4 de Isaías. Naquele tempo, 7 mulheres disputarão entre si um homem e dirão: é do nosso pão que comeremos, é de nossas vestes que nos cobriremos. Deixa-nos apenas trazer o teu nome, faze cessar nosso opróbrio. Naquele tempo, aquilo que o Senhor fizer crescer será o ornamento e a glória, e o fruto da terra será o orgulho e o ornato daqueles de Israel que foram salvos. O que restar de Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, e todos os que estiverem computados entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião, e apagado de Jerusalém as manchas de sangue, pelo sopro do direito e pelo vento devastador, o Senhor virá estabelecer-se sobre todo o monte de Sião, sobre o monte Sião e em suas assembleias, de dia como uma nuvem de fumaça e de noite como um fogo flamejante, porque sobre todos se estenderá a glória do Senhor, como a cobertura de uma tenda, a guisa de sombra contra o calor do dia e de refúgio e abrigo contra a procela e a chuva. Muito bem, capítulo curtinho, você viu, né? Vamos entender então esse capítulo. Lembra que nós terminamos o capítulo anterior falando das mulheres de Jerusalém e Isaías, ele descendo a lenha nas mulheres de nariz empinado, das mulheres vaidosas, das mulheres que andavam todas com joias, como se fosse um insulto às coisas de Deus e um insulto aos pobres. Ou seja, a vaidade das mulheres de Jerusalém chegou a um ponto de que elas se preocupavam com futilidades e não se preocupavam nem com a religião, nem com a fé, nem com os pobres. Tá. Lá, presta atenção, naquele capítulo anterior, Isaías chama elas de filhas de Sião.
E aqui Isaías começa dizendo, neste capítulo, naquele dia 7 mulheres disputarão entre si um homem e dirão, é do nosso pão que comeremos. A expressão filhas de Sião, não se refere somente às mulheres de Jerusalém, mas se refere aos habitantes de Jerusalém. Então, aquela crítica que Isaías fazia das mulheres de Jerusalém que andavam vaidosas, se preocupando com futilidade, não é uma crítica somente às mulheres. Havia sim as mulheres que andavam daquele jeito. Mas ele usa essas mulheres para dizer, todos vocês de Jerusalém se esqueceram de Deus, se preocupam com futilidades e não olham para aquilo que é correto. A expressão filhas de Jerusalém é isso. E ele começa justamente falando, naquele tempo, 7 mulheres disputarão entre si um homem. 7, o número 7 é um número um número que representa uma totalidade, uma plenitude. 7 mulheres aqui significa um número muito grande de mulheres. O que significa, mais uma vez, os habitantes de Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém. Chegará um tempo em que esses habitantes de Jerusalém vão estar diante da sua própria vergonha. Tanto é que ele fala assim, deixa-nos trazer pelo menos o teu nome. Na verdade, os habitantes de Jerusalém serão jogados numa vergonha tão grande que nem nome terão para honrar. Tá bom? Isso é a visão do profeta, tá bom? E aí, logo depois nesse capítulo, ele fala de que, porque ele está chamando a atenção do povo de Jerusalém, povo de Judá e povo também de Israel, para voltar-se para Deus. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que vai sobrar somente um resto. Espera aí, nós estamos antes do exílio da Babilônia. O que vai acontecer? Acontecer que na hora que o Nabucodonosor vier e destruir o templo, destruir tudo, acabar com tudo, o que vai acontecer? Vai levar todo esse povo de Judá para o exílio e vai sobrar somente um restinho. Mais uma vez o tema do resto. O resto que sempre Deus deixa para reconstruir. Essa coisa do resto sempre teve na Bíblia. Quando Deus destrói o mundo todo, deixa um restinho lá junto com Noé para reconstruir todo o povo. Quando o povo do norte é deportado para a Síria, deixa um restinho lá para começar tudo de novo. Quando o povo da Babilônia quando o povo de Judá é levado para a Babilônia no exílio, deixa um restinho lá. Sempre Deus deixa um resto para recomeçar. E o capítulo termina falando justamente que, embora o povo seja infiel, embora o povo seja injusto com o próprio Deus, Deus sempre coloca a sua proteção sobre eles. E usa a figura da nuvem de fumaça, que é as nuvens que conduziam o povo no deserto, e usa a figura um fogo flamejante, que é quando chegava de noite na travessia do deserto, Deus colocava uma coluna de fogo. E aí, esse capítulo fala assim, Deus há de proteger todo o seu povo como se fosse uma grande tenda que vai proteger esse povo do sol, da chuva e tal. A figura da tenda, a figura do dossel, a figura da tenda de que Deus nos acolhe com amor. Ok? Vamos lá, gente, vamos entender alguns versículos aqui. Vamos lá. Como eu disse para você, no versículo 1, veja aqui, naquele tempo 7 mulheres disputarão entre si um homem e dirão, é do nosso pão que comeremos, é de nossas vestes que nos cobriremos. Deixa-nos apenas trazer o teu nome, faça cessar o nosso opróbrio. Isso aqui é uma figura que o profeta usa, porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Na verdade, primeiro 7. 7 é um número simbólico que significa um grande número.
um grande número de mulheres. Está falando de quem? Dos habitantes de Sião. É interessante aqui, porque ele lembra um fato corriqueiro. Quando a mulher se casava com o homem naquela época, a mulher não assumia o nome do marido, não assumia o sobrenome do marido, né? O nome dele era pronunciado no final do casamento, né? Como um direito e como um dever de proteção. Então era assim, hoje a mulher assume o nome do marido, né? Mas naquela época, a mulher não assumia o nome do marido. Na cerimônia, acontecia a cerimônia, no final, o nome do marido era pronunciado junto com o nome da esposa, mas no sentido de que a partir daquele momento do casamento, a mulher passava a ser propriedade do homem e o homem devia proteção a ela. Então aqui, o que Isaías usa? Isaías usa dizendo assim, a mulher implorando para o homem, falou assim, ó, nós não queremos nada, nós vamos comer do nosso pão, nós vamos beber da nossa água, nós só queremos o nome. Para quê? Para ter a proteção. É uma figura dizendo assim, o povo de Jerusalém dizendo, olha, meu Deus, eu não quero nada de você, nós mesmos vamos nos bastar, nós mesmos vamos construir, nós mesmos vamos comer, mas por favor, nos dê a proteção, nos dê a proteção, né? Nos dê a proteção. É mais ou menos para entender dessa forma. No versículo 2, aquela questão do resto que eu falei para você. Naquele tempo, aquilo que o Senhor fizer, crescer será o ornamento e a glória, e o fruto da terra será o orgulho e o ornato daqueles de Israel que foram salvos. O que restar de Sião, sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, né? Muito interessante. O profeta proclama aqui a esperança do povo. O povo que foi reduzido a um resto, né? Esse resto que ficou ali, porque daqui um pouco vai acontecer o quê? Daqui um pouco vai acontecer o exílio. Então o profeta vai proclamar, mesmo às vezes o povo sendo infiel, mas ele proclama aqui a esperança de um povo que foi reduzido a um resto. Esse resto de Israel, ele vai se tornar o germe, né? O começo de um futuro glorioso. É ao mesmo tempo, atenção, o chamado para o futuro. Olha, o restinho que sobrar nos tempos messiânicos será o germe para o novo povo, o novo tempo, tá bom? Versículo 4, muito bem, aquilo que eu falei das filhas de Sião, quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e apagado de Jerusalém as manchas de sangue pelo sopro do direito e pelo vento devastador. Filhas de Sião aqui significa população de Jerusalém. Então todas as vezes que a gente falar filhas de Sião, não está falando das mulheres de Jerusalém, está falando da população de Jerusalém. Aquele paralelo que até a gente fez, que eu falei para vocês. Quando Isaías, no capítulo anterior, falou das filhas de Sião que andavam enfeitadas, na verdade, embora usasse a imagem das mulheres, né, todas mitidonas lá de Jerusalém, Isaías queria dar uma indireta na população de Jerusalém. Então guarde na sua cabeça aí, a expressão filhas de Sião significa a população de Jerusalém. E para terminar, o Isaías lembra a figura da proteção de Deus. O Senhor virá estabelecer-se sobre o monte de Sião e em suas assembleias. De dia como uma nuvem de fumaça. Nuvem de fumaça, lembrando a nuvem que conduzia o povo, né? Um povo lá no deserto. E de noite como um fogo flamejante. A coluna de fogo que aparecia de noite no deserto, conduzindo o povo. Porque sobre todos eles se estenderá a glória do Senhor, como cobertura de uma tenda, à guisa de sombra contra o calor do dia, refúgio e abrigo contra a procela e a chuva. Vamos lembrar uma coisa muito interessante aqui, gente. Vamos lembrar. Sempre esteve na cabeça, no imaginário do povo de Deus, que Deus cobria o seu povo com a sua sombra protegendo. E isso aconteceu. Durante 40 anos na travessia do deserto, Deus ficava por cima do povo, simbolizado por uma nuvem,
cobrindo de proteção o povo. Ok. No Gênesis, quando a gente lê a criação do mundo, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Por isso é que existe algo muito interessante que vem desde o tempo da festa das tendas. A festa das tendas não é só o judeu se colocar debaixo de uma tenda como se fosse uma cabaninha. Não, é para lembrar que Deus paira sobre nós como uma tenda sobre nós. Geralmente, quando o judeu vai fazer o casamento, ele faz o casamento debaixo da rupá. É uma tenda, é um dossel. Pode ver aqui, ó. Todo casamento judaico, ele é feito debaixo de um rupá, uma tenda, lembrando justamente a proteção de Deus sobre nós. E nós cristãos usamos o chamado dossel, baldaquino, que você vê em muitas igrejas. Veja aqui, ó. Geralmente aqui, ó, aqui na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro, nós temos o grande baldaquino sobre o altar, que simboliza justamente a proteção de Deus, o Espírito Santo pairando sobre a igreja. E você vai ver vários baldaquinos, vários dosséis, né? Então você vai ver muitas igrejas sobre o altar tem o dossel, ou baldaquino também, lembrando esta cobertura, né? Esta proteção de Deus, esta nuvem sobre o povo, né? Essa proteção do Espírito Santo que está acima do povo. Olha que interessante isso, muito interessante, né? Et crucem Domini fugit partes adversae, vite teleo de tribuda radix Davidi. Aleluia.